Boa noite. Você está no Jornal Band Minas, que traz os destaques do noticiário do nosso estado nesta terça-feira. Foi enterrado hoje o corpo do professor do curso de medicina da UFMG, morto a facadas dentro de um ônibus aqui em BH. Polícia Federal realiza operação contra 5 quadrilhas que aplicavam golpes contra servidores públicos. O filho do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro foi preso em Minas. Hoje é Dia Mundial de Combate ao Diabetes. Na capital, faltam medicamentos para combater a doença na rede pública. CPI da Câmara Municipal, que investigou as atividades da PBH Ativos, termina sem conclusão. Esse é um dos assuntos do nosso comentarista Orion Teixeira. Justiça Federal decide retomar o processo que investiga crimes ocorridos na tragédia da barragem de Fundão, em Mariana. Hoje vamos tirar mais dúvidas suas sobre a reforma trabalhista. Já estão definidas as empresas que vão operar voos no aeroporto da Pampulha. Na série Todos Juntos contra a Dengue, temos aí mais dicas para você se prevenir e ajudar a cidade a acabar com os focos desse mosquito terrível. Mais detalhes sobre essas e outras notícias a partir de agora. Foi enterrado hoje o corpo do professor do curso de medicina da UFMG, morto a facadas dentro de um ônibus do transporte público da capital nesta segunda-feira. Antônio Leite Alves Radic, de 63 anos, foi velado no Salão Nobre da faculdade, onde parentes e amigos prestaram as últimas homenagens. O professor foi golpeado 10 vezes depois de uma discussão com outro homem que entrou no ônibus com a companheira. Sob aplausos, o corpo do professor Antônio Leite Alves Radic deixou o Salão Nobre da Faculdade de Medicina da UFMG, na região hospitalar de Belo Horizonte, onde era velado. Radic era professor do curso de Medicina da UFMG. Na unidade de ensino, as bandeiras do Brasil, de Minas Gerais, da UFMG e da Faculdade de Medicina ficaram erguidas a meio mastro em razão da morte. Abalados, familiares não gravaram entrevista, mas este amigo e também professor, que conversou com Radic por telefone minutos antes do crime, conta que ele era uma pessoa admirável e muito querida. Era uma pessoa do bem, era uma pessoa da paz, era um professor dedicado, 35 anos de carreira, formou milhares de médicos nessa faculdade. Fomos para o interior do estado para ajudar a organizar os serviços de saúde. Ajudou na formação do Projeto Manelzão e agora fazia parte de um mestrado chamava de Núcleo e Paz. Imagina a ironia. O professor, que tinha 60 anos, foi morto a facadas na manhã desta segunda-feira dentro de um ônibus da linha 9805, Santa Efigênia Renascença, na altura do bairro São Cristóvão. Ele foi atingido, segundo testemunhas, após se negar a entregar a mochila para um assaltante que estava em companhia de uma mulher. O casal foi detido pela Polícia Militar logo após o crime. Após a vítima ser esfaqueada dentro do ônibus, o coletivo parou aqui na rua Juazeiro, no bairro São Cristóvão, região noroeste de Belo Horizonte. A vítima chegou a ser levada para o Hospital de Lomberens, que fica a poucos metros daqui, mas não resistiu aos ferimentos. O autor do crime, acompanhado de uma mulher, embarcou no ônibus 9 pontos logo após o professor, que chegou a embarcar no coletivo no bairro Renascença, região leste de Belo Horizonte. O professor Antônio Leite Alves Radic também fazia parte do projeto Manuelzão, que estuda o processo de revitalização da bacia do Rio das Velhas. Ele deixa a esposa, 4 filhos e um neto. O corpo foi sepultado no fim da tarde no cemitério do Bonfim. A Polícia Civil investiga o caso. O filho do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Jorge Pisciani, foi preso hoje de manhã em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Felipe Pisciani foi detido durante a Operação Cadeia Velha, mais uma ação em consequência da Operação Lava Jato. As investigações apuram o uso da presidência e de outras estruturas da Assembleia do Rio para a prática de corrupção, associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O objetivo da Operação Cadeia Velha, desdobramento da Lava Jato, foi cumprir 10 mandados de prisão preventiva e temporária, busca e apreensão e condução coercitiva contra 3 deputados do Rio, entre eles Jorge Pisciani e o filho. Felipe Pisciani é filho de Jorge Pisciani, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ele foi preso hoje por volta de 6 horas da manhã, após deixar o pai no aeroporto de Uberlândia. O procedimento agora é conversar com os colegas advogados do Rio de Janeiro para ter acesso às razões que levaram a decretar a prisão. Jorge Pisciani foi levado para a sede da Polícia Federal no Rio assim que desembarcou. Jorge Pisciani é suspeito de receber propina da FETranspor.
Segundo as investigações, Felipe Pisciani, irmão de Leonardo Pisciani, ministro do Esporte, também é suspeito de ter lavado dinheiro de propina nos negócios da família. A Polícia Federal de Belo Horizonte e de Divinópolis realizaram uma operação hoje contra 5 quadrilhas que aplicavam golpes contra servidores públicos em todo o país. Nós vamos conversar agora com o repórter Diogo Ramalho, que tem os detalhes dessa operação direto da nossa redação. Boa noite, Diogo. Boa noite, Nácia. 17 mandados foram cumpridos durante a Operação Inciso 20, 9 de condução coercitiva e 8 de prisão. As investigações tiveram início em 2015 e os detidos são suspeitos de criar falsas associações e promover descontos nas folhas salariais de funcionários públicos, servidores públicos, mas sem a autorização deles. De acordo com a Polícia Federal, até o momento, estima-se um prejuízo de 11 milhões de reais. A quadrilha era formada somente por parentes, todos eram familiares e agiam em todo o Brasil. Inácia. Ok, Diogo, obrigada pelas informações. E no Dia Mundial de Combate ao Diabetes, o alerta é sobre a falta de medicamentos para o tratamento da doença na rede pública de saúde. Aqui na capital, a data foi marcada por uma manifestação para denunciar o problema. Pacientes com diabetes tipo 1 fizeram um protesto em frente à Central de Distribuição de Medicamentos em Belo Horizonte, protestando aí contra a falta de insulina e também de outros insumos para tratar a doença. Em Minas, a entrega de insulina foi suspensa pelo fornecedor por falta de pagamento do Estado. A Secretaria de Estado de Saúde nos informou que está em constante negociação junto à empresa para que o abastecimento seja retomado o mais breve possível. E o Supremo Tribunal Federal decidiu na tarde de hoje que os 3 co-denunciados por crime de corrupção passiva envolvendo o grupo JF e o senador Aécio Neves devem ser processados na própria corte. Andréa Neves, irmã de Aécio, Frederico Pacheco, primo do senador, e Menderson Lima, que é assessor parlamentar do senador Zezé Perrella, eles foram todos denunciados junto ao senador Aécio Neves nessa investigação sobre propina de 2 milhões de reais do grupo JF. O senador também foi acusado formalmente do crime de obstrução à investigação de organização criminosa. Os 3 aguardam o julgamento em prisão domiciliar por decisão do STF, que também afirma que a conduta dos investigados está indissociavelmente unida ao parlamentar, o que justifica a permanência do processo na própria corte. E chega ao fim e sem nenhuma conclusão a CPI da PBH Ativos. A Comissão Parlamentar de Inquérito foi criada em maio pela Câmara Municipal de Belo Horizonte para investigar possíveis irregularidades em contratações e operações financeiras por parte da empresa que foi criada em 2011 para ajudar a buscar recursos para a Prefeitura e dar consultoria nos estudos de parcerias público-privadas. Sem um posicionamento oficial do Legislativo Municipal, nenhuma medida poderá ser tomada contra a empresa e os investigados, dentre eles o ex-prefeito Márcio Lacerda, do PSB, que foi ouvido durante as investigações. Esse é um dos assuntos do nosso comentarista de política, Orion Teixeira. Boa noite, Orion. Boa noite, Nácia. Boa noite, telespectadores. Orion, o que fazer, então, diante de uma CPI que durou vários meses, gastando dinheiro público e que não chega a conclusão nenhuma? Olha, Nácia, tudo indica que o ambiente eleitoral antecipado das eleições do ano que vem prevaleceu nesse processo aí da CPI, que tentou provar e não conseguiu as denúncias de irregularidades. O que se viu foram muitas brigas e divergências até de relatórios. Agora, os relatórios devem ser encaminhados ao Ministério Público, que fora desse ambiente, desse palanque eleitoral, poderá examinar se há indícios e há provas de irregularidades nesse caso da PBH Ativos. Quer dizer que a gente pode voltar a ter notícias sobre isso, né? Com certeza. Bom, gente, outro assunto para tratar com o Orion é que o presidente Michel Temer chamou os ministros do PSDB ao Palácio do Planalto hoje para discutir a posição do partido após a demissão do ministro tucano Bruno Araújo, que deixou espontaneamente o Ministério das Cidades ontem. Orion, nos últimos meses, o senador Aécio Neves ele bancou a parceria do PSDB na base aliada do presidente Michel Temer. Esse processo de agora, com esse afastamento até desejado pelas lideranças, especialmente de São Paulo, do PSDB, fragiliza ainda mais o Aécio Neves? Olha, você deu há pouco a notícia que o fragiliza no campo jurídico, onde o STF conseguiu agrupar todos os processos relativos às denúncias de propina da JBS. Agora, no campo político, ele tenta começar a dar as cartas novamente, como fez aqui em Belo Horizonte no final de semana passada, em que ele disse que o PSDB já está na hora de deixar
o governo Temer. Não vai ser tão imediato como que essa oposição, essa ala que deseja o rompimento, nem tão demorado como deseja essa lá para abril, quando os ministros saem para disputar as eleições. Mas a tendência é buscar um meio termo nisso aí. O presidente Temer vai fazer uma reforma ministerial até o final deste ano e deverá então dirimir essa dúvida aí, essa fissura, esse racha dentro do PSDB. Quer dizer, o que o Temer quer é honrar quem o apoiou aí naquela disputa ali na Câmara para evitar as investigações. Né? Essa queda de Bruno Araújo do Ministério das Cidades já foi uma precipitação, uma pressão que o Centrão, né, os partidos que compõem o Centrão, fizeram como recompensa da fidelidade deles durante a votação, a salvação de Temer no mandato. Tá certo, Orion. Bom, e hoje, gente, nós prometemos na semana passada e começamos agora a trazer para você os nomes que já estão sendo cogitados para as eleições 2018 ao governo de Minas. A cada semana a gente vai falar aí de um ou dois nomes e para começar, falamos hoje daquele que é considerado um dos nomes mais fortes para essa disputa, que é o do atual governador de Minas, Fernando Pimentel, do PT. Orion, na sua opinião, quais são os pontos fortes que o governador, se realmente for confirmado, levará para essa disputa eleitoral? O fato de ser governador lhe dá alguma vantagem perante outros candidatos, pré-candidatos que não têm a mesma máquina pública à sua disposição, a mesma visibilidade de atos de um governador. É lógico que governar tem bônus e tem ônus. O bônus é poder realizar, tentar fazer alguma obra que no ano que vem possa aí realmente refletir, dar a impressão de que Minas está arrumando a casa e conseguindo andar para frente e retomar a economia. Na parte dos ônus, realmente fica a dificuldade aí de tentar governar e cumprir as promessas que não cumpriu até hoje. Quer dizer, o bom passado também do Fernando Pimentel como prefeito, na época ele foi muito bem avaliado, 2 mandatos seguidos. Isso, de alguma forma, pode ser recuperado pelo eleitor no ano que vem? Olha, se ele conseguir retomar essa comando da administração e também da economia mineira, ele poderá, por exemplo, acabar com o parcelamento dos salários e cumprir as promessas que não fez. E tem dificuldades, tem um telhado de vidro ainda a respeito das denúncias no STJ, o Superior Tribunal de Justiça, onde ele poderá responder a 3 processos contra ele. Que pode ser argumento dos adversários, Com né? certeza será. E já estamos falando de eleição, no próximo domingo, Minas Gerais, 3 municípios voltam aí às urnas para escolher novo prefeito. Mais municípios, né? Obrigado, Orion. Até semana que vem. Voltamos a falar da reforma trabalhista aqui no Jornal Band Minas, dentro da sequência de reportagens que explica para você as principais mudanças da lei. Hoje nós fomos ao comércio para entender o impacto da legislação que acaba de entrar em vigor. Confira na reportagem de Luciana Viana e Cláudio Yoshinaga. Em vigor desde o último sábado, a reforma trabalhista abrange diversos setores, entre eles o do comércio. Só em Belo Horizonte, região metropolitana, são mais de 180 mil trabalhadores do setor. Um deles é o Tiago, que trabalha nesta loja de artigos para bebê. Ele vê vantagens na possibilidade de agora poder dividir o período de férias. A gente pode fazer mais de um passeio ou até mesmo ficar em casa dando uma descansada. Para o dono da loja, a reforma trabalhista trouxe benefícios para ambos os lados. As relações elas ficaram mais fáceis e mais ágeis para que o funcionário saiba como se oferecer para o mercado de trabalho e como o trabalhador pode contratar e evitar riscos que hoje a lei impede muitas vezes de serem contratados novos funcionários. Para o empresário, a possibilidade de novas formas de contratação irá ampliar o número de vagas de trabalho. Para determinadas épocas, tipo Black Friday, Natal, podem ser utilizadas novas mãos de obras que já poderiam estar sendo utilizadas antes, mas agora há uma formalização, uma oficialização dessas leis facultativas. Mas para o Sindicato dos Empregados no Comércio, a reforma tira os direitos básicos e fundamentais na relação de trabalho. A verdade é que essa flexibilização é flexibilizar o mínimo que o trabalhador tem conquistado desde 1940, na época de Getúlio Vargas. Segundo o sindicato, a reforma é um retrocesso. É uma coisa bem arcaica isso. Não tem nada que venha beneficiar a relação dos trabalhadores, a não ser atender reivindicações patronais. Este advogado da área trabalhista alerta que as mudanças no setor do comércio só poderão ser implementadas a partir da intervenção dos sindicatos. É muito importante agora que o pequeno, o microempresário, ele participe de maneira mais efetiva e cotidiana da vida do seu sindicato. Porque só através dessa participação, só através de sua presença é que o sindicato terá condições de espelhar as necessidades
que a pequena e a média empresa têm. Entre as mudanças está o tempo gasto pelo empregado de casa até o trabalho e também o retorno, que não serão computados na jornada. E sabe aquele tempo dentro da empresa esperando a chuva passar ou a situação do trânsito melhorar? Mesmo que o empregado esteja dentro da empresa, mas não esteja naquele instante cumprindo ordens ou sujeito a ordens do empregador, esse tempo não se soma à jornada de trabalho. O trabalho intermitente, aquele em que são alternados períodos de prestação de serviços e de inatividade, foi regulamentado. O empregado só receberá pelo tempo efetivamente colocado à disposição. Então, se naquela semana eu trabalhei 4 horas, eu só vou receber 4 horas. Outra mudança significativa no comércio diz respeito aos prêmios. Esse prêmio, ele não terá repercussão no cálculo de outras parcelas salariais. Então, o 13º não vai ser calculado sobre o prêmio. As férias não serão calculadas, o valor das férias não serão calculados sobre o prêmio. Mas o advogado pondera que o momento é de cautela. Se quer aplicar a reforma trabalhista, faça de maneira cautelosa e por meio do seu sindicato, prevendo estas alterações em acordos e convenções coletivas. Confira agora mais notícias que são destaque em Minas nesta terça-feira. Depois de 4 meses de suspensão no processo, a Justiça Federal determinou a retomada da ação criminal envolvendo o desastre na barragem de Fundão, em Mariana, na região central de Minas. 21 pessoas, entre elas dirigentes da Samarco, Vale e BHP Billiton, foram denunciadas por homicídio com dolo eventual quando se assume risco de matar. Todos respondem em liberdade. As empresas não se pronunciaram sobre a decisão. A tragédia de Mariana completou 2 anos no dia 5 de novembro. 19 pessoas morreram no desastre. A Agência Nacional de Aviação Civil divulgou quais empresas vão operar no aeroporto da Pampulha. A Avianca terá 22% dos voos disponibilizados, seguida pela Gol e Azul com 20% cada. Entre as principais rotas estão voos para Brasília, Rio de Janeiro, Vitória, São Paulo e Goiânia. A BH Airport, concessionária do Aeroporto Internacional de BH em Confins, contesta no Superior Tribunal de Justiça a reativação do terminal na capital. Ainda não há data para o início da operação dos voos comerciais de grande porte na Pampulha. Veja a seguir, o esforço para o combate à dengue deve ser constante. E quem já teve a doença e é contaminado pela segunda vez pode ter um quadro clínico mais sério. Nós vamos explicar os detalhes para você em mais uma reportagem da série Todos Juntos contra o Aedes. O esforço para acabarmos com todos os possíveis focos de reprodução do mosquito Aedes, olha gente, é muito importante, porque depois que a pessoa já teve dengue uma vez, se ela voltar a ter a doença, o quadro pode ficar mais sério. Confira mais dicas de prevenção e uma listinha aí de boas atitudes na nova reportagem da série Todos Juntos contra o Aedes. Esse mosquitinho aí é o Aedes. Quando está preso, a gente até consegue enxergá-lo. Mas solto, no meio ambiente, dá uma trabalheira danada. É difícil de matá-lo e quando ele resolve picar, derruba muita gente. Senti febre, dor de cabeça, vômito, diarreia. O Aedes transmite 3 tipos de doenças bem comuns nesta época do ano: a dengue, a zika e a chikungunya. A zika é aquela que dá aquela coisa na cabeça dos meninos. E a dengue, aquelas dores no corpo, muita dor, os ossos, dor de cabeça. Eu sei que a dengue é mais simples, a zika é um pouco mais complicada. Não, a chikungunya eu acho que é mais complicada. E a zika é o que causa a microcefalia nas crianças. As 3 doenças transmitidas pelo Aedes são causadas por vírus distintos. E a mais perigosa delas e recorrente é a dengue, que pode ser de 4 diferentes tipos e, inclusive, levar o infectado à morte. A dengue hemorrágica é um paciente, ele entra no choque, a pressão cai muito, a pressão, há sangramento pela gengiva, pelo nariz, pelo pulmão, e é um quadro muito grave que pode levar a óbito. De acordo com o especialista, a dengue, a zika e a chikungunya possuem sintomas bem semelhantes. O início é com febre, dor no corpo. Tem umas características mais peculiares a cada uma. Por exemplo, a dengue, a febre dura até 7 dias. A mancha no corpo aparece a partir do 4º, 5º dia.
tem menos conjuntivite, por exemplo, tem menos dor articular. A zika, por exemplo, a febre é mais baixa, bem mais baixa, às vezes ausente, e o racha aparece no primeiro dia e tem muita conjuntivite. Já a chikungunya, a febre é mais alta, dura 3, 4, 5 dias, e o que chama a atenção da chikungunya é o acometimento das articulações. Como a dengue é a mais grave, pode levar à morte, a equipe de saúde vai tratar aquele paciente com suspeita de uma dessas 3 infecções como sendo dengue e, posteriormente, vai fazer o diagnóstico diferencial. Quem já contraiu algum vírus transmitido pelo mosquito Aedes fica imune apenas àquele tipo específico de vírus. Ou seja, quem teve dengue, além de poder contrair as outras variações da doença, ainda pode ter zika e chikungunya. Foi exatamente o que aconteceu com a Vera. Em 2015, ela teve dengue e este ano, chikungunya. Para a professora, as dores sempre serão lembradas. A dengue, a gente sente uma dor muito forte na musculatura. E a chikungunya é inconfundível. Todas as articulações do corpo doem. Vera, e essa escada aqui era um desafio para você quando estava doente, né? Olha, um desafio muito grande. Às vezes um movimento que pode parecer simples, quando a gente está com chikungunya, nada é simples. A gente não consegue subir, segurar nos degraus, o movimento fica muito difícil. Depois de contrair 2 vírus distintos transmitidos pelo Aedes, Vera quer um mosquito bem distante. Eu não quero mais nenhuma. Eu acho que a minha já foi suficiente. E isso me faz ficar mais alerta, né? Tome mais cuidado e é o que eu tenho feito, tentado me precaver mais. Todos nós, né, gente? Tomarmos mais cuidados e evitarmos os focos da dengue aqui em Belo Horizonte e também por todo o estado. Amanhã é celebrada a Proclamação da República, dia em que o Brasil deixou de ser colônia de Portugal para administrar a própria vida pública com autonomia. A importância da data para nós brasileiros é inegável. Momento de reflexão que ganha ainda mais peso na atualidade, quando vivemos cada vez mais escândalos na política. Essa é a análise de hoje do nosso colunista Paulo Navarro. Olá, na origem, em latim, república é palavra muito bonita, quer dizer, abre aspas, coisa pública, isso, cidadãos. Lindo, perfeito, não é? Para variar, e mais ainda no Brasil, ficou banalizada. Virou até nome de loja, de lanchonete, entre outras coisas. Assim, o feriado da Proclamação da República também virou apenas um feriado. Na América do Sul, é sinônimo até de piada, e um termo pejorativo como República do Pão de Queijo, de Ribeirão Preto e, em geral, República das Bananas, ou de Bananas, República bagunçada, corrupta, pouco séria. No Brasil, é mais triste ainda porque a República tirou e humilhou um grande homem, Dom Pedro II, grande imperador estadista que realmente amou o Brasil. E assim chegamos ao que interessa. Um país pode ser uma monarquia, uma república ou parlamentarista. Isso é normal e plural. O que o Brasil e o mundo precisam de verdade é outra coisa. Governantes sábios, justos e inteligentes que, em qualquer sistema de governo, amem o país e seu povo. Torcedores do Cruzeiro ganharam um novo espaço para acompanhar os jogos, encontrar os amigos e degustar um cardápio exclusivo. Você vai ver essa novidade depois do intervalo. Foi realizada hoje a 10ª edição do Conexão Empresarial. Empresários da capital se reuniram para debater os cenários político e econômico do país. O evento propôs uma leitura do mercado baseado na gestão da siderúrgica Usiminas. A empresa, que completou 55 anos de operação em outubro, foi a primeira estatal privatizada no país lá em 1991. Quem conduziu o tema foi o diretor-presidente da empresa, Sérgio Leite de Andrade, que falou sobre o olhar da empresa para o presente e o futuro. O Conexão Empresarial é uma realização do Grupo VB Comunicação com o apoio do Grupo Bandeirantes Minas. E agora a gente fala de um assunto que é de total interesse dos torcedores do Cruzeiro, que passam a contar com uma confraria, onde poderão aí acompanhar os jogos e ainda provar um cardápio exclusivo, cardápio esse inspirado na trajetória do time celeste. A Confraria Celeste foi inaugurada na última sexta-feira e é um espaço totalmente dedicado ao time e ao torcedor cruzeirense. Maravilhoso, né? Pelo menos agora a gente tem um lugar para ver os jogos do Cruzeiro, que era difícil antes, a gente não achava um lugar, mas agora estamos em casa. Além de transmitir os jogos, o espaço também conta com um cardápio variado e temático. Os nomes dos pratos
das bebidas e até das sobremesas são referentes à trajetória e aos títulos do clube. Muito legal, bem cruzeirense, eu achei bem legal. O bar licenciado pelo Cruzeiro é o primeiro na linha de alimentação do clube. Em breve, uma outra loja será inaugurada em Betim. E eu faço de novo aquele convite para você manter contato com a gente, passar alguma sugestão de pauta, algum comentário, use o nosso BandZap 997727663. Ficamos por aqui, obrigada pela sua audiência e até amanhã. Tenha uma boa noite.